E aí, Fran, tranquilo? Cara, esse vídeo aqui a gente vai fazer o que a gente tinha combinado, certo? Que era rever alguns conteúdos que nós vimos nas últimas aulas, certo? Que é principalmente conteúdo de funções e o conteúdo daquela parte que é um pouquinho mais modelagem de funções, certo? E nas provas dos últimos 2 anos tiveram bastante questões que abordaram esses temas. Então, como no último vídeo, no finalzinho da última aula, eu falei que ia rever esses conceitos aqui, né, que é de demanda individual, oferta de mercado, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, etc. Eu vou focar mais nas questões desse tipo, porque eu acredito que esse conteúdo fica mais entendível, né, fica mais fácil de você absorver, caso você vê os exercícios. E durante as provas dos últimos 2 anos as questões são bem parecidas, beleza? Então a gente vai trabalhar com bastante questões desse tipo, certo? E também a gente vai trabalhar com questões sobre função afim, né, que é a função de primeiro grau, e a função quadrática, que é a função de segundo grau, certo? Beleza. Então, assim como outro vídeo de exercícios que a gente fez, eu vou pegar as provas de 2024.1, 24.2, 23.1 e 23.2. Eu trouxe aqui todas as questões dessas 4 provas, mas algumas eu vou deixar para você resolver, porque elas são ou idênticas ou muito parecidas, certo? E se você quiser refazer dos anos anteriores, já que vão ter valores diferentes, aí você pode tentar fazer e me mandar para ver se está certinho, ou então tira dúvida comigo pelo WhatsApp, beleza? E uma observação também que eu botei é que o ano da prova, se você quiser comparar com o gabarito, tá sendo escrito no cantinho aqui de cada folha, né? Então as lá de baixo vão estar com os outros anos, certo? E por aí vai, ok? Então vamos para a primeira questão, pode ser? Bom, a primeira questão aqui, na realidade, ela é uma dupla, beleza? Ela dá esse textinho aqui motivador para a gente resolver questões 4 e 5 da prova de 2024.1. Beleza. Após pesquisar por fornecedores de fios de cobre desencapado, um possível comprador chegou a 2 empresas, beleza? Que praticam modelos de precificação diferentes, beleza. A primeira empresa vai cobrar R$ 5,00 por metro, com um custo mínimo de R$ 200. O que isso significa? Não importa quantos metros de fios vão ser comprados. Caso o valor seja inferior a R$ 200, esse vai ser o valor a ser pago. Então, beleza. Vamos analisar a precificação dessa primeira empresa. Vamos supor que não existisse esse custo mínimo. Então, para chegar nos R$ 200, quantos metros de cobre, quantos metros de fio essa primeira empresa deveria vender para chegar nesses R$ 200? Bom, seria 200 dividido por 5, certo? Esse resultado daria exatamente quantos metros essa primeira empresa deveria vender para chegar em R$ 200, beleza? Então, fazendo essa divisão, a gente tem 20 dividido para 5 que dá 4, beleza? E acrescento 0 aqui para chegar no 200, beleza? Então, 40 fios equivale a R$ 200. Só que a informação do exercício diz que, independente, se eu vender menos que 40 fios, o preço que vai ter que ser cobrado para o consumidor vai ser de R$ 200. Então, beleza, vamos só guardar essa informaçãozinha no nosso coração. Vamos ver o que a segunda empresa vai fazer. A segunda empresa vai cobrar R$ 100 fixos por encomenda. Então, independente da venda que ele for fazer, esses R$ 100 vão estar lá. E eles vão fazer um acréscimo de R$ 4,00 por metro. Beleza. O que a questão 4 vai pedir? A questão 4 vai pedir para a gente esboçar em um mesmo sistema de coordenadas, beleza? Os gráficos dos valores dos preços. Que é cobrado pela primeira empresa,
e do preço que ele chamou de P2 cobrado pela segunda empresa. Beleza, vou ter que fazer um gráfico do preço da empresa 1 e do preço da empresa 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o plano cartesiano para poder desenhar esse gráfico nele. Beleza, fiz aqui o eixo X e o eixo Y. Ok. Vamos analisar como que vai ser a função que vai exibir o preço 1 e qual vai ser a função que vai exibir o preço 2. Porque as funções a gente consegue fazer o gráfico logo em sequência. Vamos ver se ele falou mais alguma coisa depois disso daqui? Bom, o eixo horizontal deverá representar a quantidade x de fios em metros. Beleza? X em metros, né? X fios. E o eixo vertical é o preço a ser pago. Beleza. Então, y é igual ao P de x, né? Aí aqui vai ser P1 ou P2. Beleza, vou deixar aqui só para ficar claro o que a gente quer. Ok, então P1 e P2 vão ser funções que dependem de x. Então eu escrevo dessa forma. E a gente pode escrever a lei de formação dessas duas funções com as informações que o enunciado deu para a gente. Como que é da primeira empresa? Bom, a variável aqui é o x, né? A quantidade de fios a serem vendidos. Então, se a empresa 1 vende 1 metro de fio de cobre, qual vai ser o valor a ser cobrado? Bom, aqui ele está falando que seria 200, porque é o custo mínimo. Beleza? Na verdade, 1 metro de fio de cobre seria 5 reais. Só que como tem um custo mínimo para ela fazer uma venda, então a gente diria que o P1 de um fio de cobre, né, o preço de um fio de cobre é igual a 200, beleza? Mesmo que seja 5 metros o fio. É justamente por essa exigência aqui do custo mínimo. Beleza? Só que isso também vai valer para 2, porque 2 metros de fio de cobre valem 10 reais, mas a empresa vende o custo mínimo por 200. A mesma coisa vale para 3, certo? Pelo mesmo motivo. Para 4, para 5. Qual seria o valor que isso daí iria mudar? Bom, a gente viu aqui anteriormente que era 40. 39 fios de cobre seriam 39 vezes esses 5 aqui, né? 39 metros. Isso daqui daí é 195, ok? 40 fios de cobre daria 200. Beleza. Então posso dizer com toda certeza que o valor dessa função P1 de x aqui seria 200 reais, ok? Que seria o preço. Quando x está variando de 1 metro de fio de cobre até 40 metros de fio de cobre, ok? Opa, deixa eu corrigir aqui minha escrita. Quando x está entre 1 e 40, ok? Deixa eu botar isso mais pro meio, ficou apertado. Tá bom? Opa, desculpa, eu botei aqui 1, mas pode ser 0 porque se ele não quiser vender um fio inteiro, ele pode vender fios quebrados, né? Então, o x pode ser valores quebrados ali entre 0 e 1, tá bom? Bom, e quando passa de 40, o que acontece? O que acontece quando o x é maior do que 40? Bom, seria os 200 reais que já foram cobrados. Na real, seria o valor normal, né? Seria justamente a quantidade de frios que você iria comprar, né? A quantidade de metros de fio, que é x, vezes 5. Quando você pega o x e multiplica por 5 reais, você tem o preço exato da quantidade de metros de fio que você está vendendo, beleza? Então seria 5 vezes x. Se não tivesse essa condição aqui do custo mínimo, o P1 de x valeria 5x para qualquer valor de x. Mas você tem essa restriçãozinha que é referente ao custo mínimo, beleza? E essa função está respeitando exatamente o que a questão está pedindo. Aqui, vamos reler.
A primeira empresa cobra R$5 por metro, ok, então R$5 por metro, só que ele tem um custo mínimo de R$200. O que isso significa? Não importa quantos metros de fio sejam comprados, caso o valor seja inferior a 200. Então a gente viu aqui, 39 vezes 5 é 195. Então o valor a ser cobrado é R$200. Então esse valor aqui vai ser convertido para 200, quando o x é menor do que 40. E nesse caso seria o 39. Beleza? Ok. Essa é a parte mais complicada dessa transição, né, da modelagem desse problema para a função. A segunda empresa, a modelagem é um pouquinho mais simples. Por quê? A segunda empresa vai cobrar R$100 fixos por encomenda. Beleza, vamos colocar aqui. O preço, né, ele vai ser igual a R$100 fixos. Só que aí você vai ter um acréscimo, né, mais R$4 a cada metro vendido. Então, se eu tenho 1 metro, eu vou vender por R$4. Ok. Se eu tenho 2 metros, eu vou vender cada metro por R$4. Então, seria 2 vezes 4. Então, que é 8, né? Então, para x metros, eu vou vender cada x metros por R$4, que é exatamente 4x. Beleza? Então, a função do preço que a segunda empresa vende é 4x mais 100. Ok? Perfeito. E o que a questão quer? Que a gente esboce no mesmo sistema de coordenadas, né, que a gente já fez aqui, o gráfico dessas duas funções, que é o P1 de x e o P2 de x. Então vamos fazer o gráfico delas duas. Beleza. Eu vou fazer o da P2 primeiro, vou fazer de azul, ok? E o da P1 eu vou fazer de verde. Vamos fazer da P2 primeiro, porque é mais simples. A P2 está dizendo que vai cortar. É uma função afim, certo? O A está valendo 4 e o B está valendo 100. Bom, quando x é igual a 0, esse termo aqui some, certo? Então, o P2 de 0 é igual a 100. Beleza? Só substituir o 0 no valor de x ali. Então, quando x é igual a 0 aqui no gráfico, o ponto que eu vou marcar está em cima aqui do eixo y, certo? E vai subir aqui 100 unidades. Então, esse ponto faz parte do gráfico da P2 de x. Só que é uma reta. E é uma reta com o A positivo. Então, é uma reta crescente. Então, eu vou fazer um gráfico com esse formato aqui. Beleza? E o P1 de x? Como que eu faço para desenhar esse gráfico? Bom, eu percebo que eu tenho duas partes para fazer o gráfico. Eu tenho que fazer quando o x está entre 0 e 40 e quando o x é maior do que 40. Então, vamos marcar um x igual a 40 mais ou menos aqui. Ah, não tem problema, o gráfico está fora de escala, tá? É só um esboço. Beleza? Quando o x é igual a 40, o y, né, que é o meu valor P1 de x, vai valer quanto? 200. Então, vamos fazer o 200 mais ou menos aqui. Então, durante todo esse intervalo aqui, certo? Do 0 até o 40, o valor da função vai estar sendo constante igual a 200. Beleza? Eu não sei se o meu desenho dessa minha reta azul ficou bom, porque os pontos estão se tocando ali, mas pode ser que seja só por coincidência, já que eu posso estar fazendo torto. Como que eu faço para verificar isso? Eu vou calcular o P2 de 40 aqui, tá bom? Só para ver se esses pontos aqui vão se coincidir ou não, para eu ajustar um pouquinho esse meu esboço. Bom, o P2 de 40 vai ser 4 vezes 40 mais 100. Isso daqui é igual a 160 mais 100, ok? Que é igual a 260. Então, essa reta, eu fiz um desenho um pouquinho tortinho. Ela estaria mais ou menos assim. Tá bom? Acho que agora tá mais fiel. Porque o x de 40, né? Aqui
é 260, beleza? Ok. E depois do 40, quanto que a minha função P1, a minha função verde, vai valer, né? A função da empresa 1. Bom, ela vale 5x. Então, quando x é igual a 40, eu tenho P1 de 40, que é igual a 5 vezes 40, que é igual a 200. Beleza, tá certinho aqui. E quando P1 de x é igual a, sei lá, por exemplo... Foi mal, eu tive que dar um corte. Não é... Enfim. A questão é que agora a gente vai fazer essa segunda parte aqui da função P1 de x, que é desenhar o gráfico do 5x aqui. Bom, é uma reta, então basta a gente saber 2 pontos dessa reta e depois interligar esses 2 pontos e continuar fazendo esse segmento, beleza? A gente já tem o P1 de 40, que a gente sabe que é 200, então esse ponto está aqui. Então eu posso escolher um ponto qualquer daqui para fazer essa sequência e interligar eles, beleza? Eu vou escolher aqui por comodidade 80, tá? Que é só o dobro, então o desenho vai ficar proporcionalzinho, tá bom? P2 de 80. Então vai ser 5 vezes 80. Bom, 80 é o dobro de 40, certo? Então é 40 vezes 2. Como eu já sei que 5 vezes 40 é 200, como isso daqui é o dobro, vai ser 400, ok? Então, o valor da função P de 1, né, que é o preço da empresa 1, quando eles estiverem vendendo 80 fios de cobre, o preço vai ser qual? Vai ser R$400. Então seria lá no topo, beleza? Então seria uma reta mais ou menos assim, ok? Então é isso. O esboço é mais ou menos esse. Talvez se eu tivesse escolhido pontos um pouquinho mais afastados aqui na minha representação, talvez a inclinação dessas duas retas aqui, da verde e da azul, ficassem um pouco diferentes. Mas não faz mal. Se você representar os pontos assim, descritos bonitinho, o teu esboço vai ser aceito sem problema nenhum. Independente se a inclinação tiver um pouco parecida demais, essas retas aqui não são nem próximas de ser paralelas, beleza? Então vamos para a próxima questão. Tá contextualizada com a mesma questão acima, tá bom? Então a gente tem que determinar agora para quais valores de x. Meu Deus, eu fiz alguma coisa aqui que ficou em tela cheia, eu não sei voltar. Tudo bem, vamos seguir o baile. Vamos determinar para quais valores de x a segunda empresa tem preço menor do que a primeira. Matematicamente, o que isso quer dizer? Bom, eu quero descobrir qual o valor de x que a segunda empresa, beleza, tem um preço, né? Então a gente tem que colocar esse P, porque a gente está falando de preço, é menor do que a primeira. Eu botei menor igual, mas me confundi. Menor do que a primeira. Então, beleza. Qual é a lei de formação da... Olha que legal, consegui tirar da tela cheia. O valor da função do P de 2 a gente encontrou aqui anteriormente, que é 4x mais 100. Ok, então vamos substituir aqui. 4x mais 100. Isso é menor do que o valor de P de 1. Só que olha só o problema que a gente tem. Eu vou copiar aqui e vou colar lá embaixo. Vou colar lá embaixo. Show. Bom, P de 1 está separado em 2 casos. Então vamos separar essa desigualdade em 2 casos. Beleza? Então, aqui a gente vai analisar no caso que o x está entre 0 e 40. Então a gente vai colocar que o P de 1 vale 200. P1 de x, no caso, né? Vale 200. E quando o x é maior do que 40, nós analisamos como o P2 continua sendo sempre o mesmo, que é 4x mais 100, menor do que P1 de x,
que nesse caso, né, quando x é maior do que 40, P1 de x vale 5x. Perfeito. Então, a gente vai resolver essas duas desigualdades. A primeira, vamos fazer de forma direta aqui, né? A gente vai ter 4x menor do que 200 menos 100, ok? Ou seja, isso significa que 4x é menor do que 100. Isso significa que x é menor do que 100 dividido por 4. Isso implica que x é menor do que 25. Ok. E, por outro lado, nós temos que 4x é menor do que 5x menos 100. Na real, já vou fazer o contrário. Eu vou manter o 100 aqui e vou jogar o 4x para o outro lado, né? Assim, 100 é menor do que 5x menos 4x. Beleza? Então, desse lado tem o x. Eu vou jogar aqui para este lado e trocar o sinal da desigualdade, né? Por que eu estou fazendo, né? Isso daqui dá x maior que 100. Eu só vou trocar eles de lugar. A boquinha aberta está no lado do x, então continua do lado do x. X continua sendo maior que 100. Beleza? Só para deixar o x do lado esquerdo, porque eu acho mais bonitinha a resposta aqui sim. Ok? Então a pergunta foi: para quais valores de x a segunda empresa tem preço menor do que a primeira? Então eu tenho que unir essas duas informações. Então eu tenho quando x é menor do que 25 ou x é maior do que 100. Eu tenho dois casos. E olha aqui no desenho. É bem isso mesmo que acontece, ó. Perceba que o P2, certo? P2 é o nosso gráfico verde, ok? Opa, aqui eu escrevi P1, né? Mas aqui eu escrevi P2, mas aqui é P1. Beleza. P1 é meu gráfico verde. P2 é meu gráfico azul. Beleza? A pergunta é: quando P2 é menor do que P1? Bom, de fato, sempre vai ser num intervalinho aqui. Menor significa que o gráfico está embaixo, certo? Sempre vai ser no intervalinho entre 0 e 25, beleza? Porque x é menor do que 25. Ok. E aqui ele fala que ou x é maior do que 100. Então, aqui a partir do 100, se a gente continuasse desenhando esse gráfico aqui, essa função aqui no 100, elas se encostariam e essa azul passaria a ficar embaixo. Eu fiz torto porque a escala não está ajustada, né? Mas essas funções se encostariam e a verde passaria a ficar em cima e a azul ficaria embaixo, que é justamente o que a gente quer. A gente quer que a azul seja menor do que a verde, ou seja, que a P2 seja menor do que P1. E no resto, ou elas são iguais, ou elas são ao contrário, né? Ou a P2 seria maior. Então é esse tipo de análise que a gente faz. Aí você pode até me perguntar: Alan, por que você não pegou os valores aqui? A função verde ainda está em cima da azul. É porque não existe preço negativo de alguma coisa. Então, o nosso domínio dessas duas funções... O domínio dessas duas funções são contabilizados a partir do zero. Então, perceba que o x, que é um elemento do domínio, que é a entrada da função, está sempre aqui a partir do zero. Se eu quisesse destacar aqui no P2 de x, eu colocaria que x é maior ou igual a zero. Perfeito? Então, como solução final eu colocaria isso daqui? Poderia colocar com acréscimo ou aqui no início ou aqui embaixo, né? Botaria em algum canto para x maiores ou iguais a zero, ok? Você pode colocar tanto no início na sua argumentação ou no final, que não tem problema nenhum. Beleza?
Então é isso. A gente vai retomar em questões desse tipo logo em sequência, mas eu vou transitar agora para algumas questões que vão tomar aquele assunto de demanda, beleza? Vamos lá para baixo agora. Bom, esse enunciado aqui vai responder as questões da 8 até 11, certo? Bom, a demanda de um certo produto, ela é dada em milhões de unidades, beleza? Então ele está dando uma unidade de medida que você vai ter que colocar nas soluções finais. Para fazer a conta é a mesma coisa, né? Mas no finalzinho você se atenta a essa unidade de medida que ele está dando. E essa demanda, ela é dada por essa função aqui, que é uma função de segundo grau, função quadrática. Onde P é a variável, né, dessa função, que é o preço em reais. Então, de novo, P é preço. Então, provavelmente a gente vai considerar coisas com P maior ou igual a zero, porque é um preço, o preço deve ser positivo. Ok. A oferta desse produto é uma função afim. Beleza, a oferta é aquela funçãozinha aqui e tal. Isso por ser uma função afim, ela é dada por uma expressão de primeiro grau, tá? Ok, isso é coisa do exercício, que é dada da forma Q de P igual a P mais B. Ok, nada diferente do que a gente já viu. A diferença é que a gente usava F no lugar do Q e X no lugar do P. E a gente escrevia F de X igual a AX mais B. Aqui ela só trocou o Q por F e o X por P. Beleza? E A e B são números reais. Perfeito. Sabe-se que o preço mínimo do produto é R$2. Ok. Isso significa o quê? Para P igual a 2, não há oferta para o produto. Interessante, olha. Ele está dizendo que P igual a 2 vai implicar para a gente que não há oferta. Oferta é o quê? É a letra Q. Isso daqui, como não há oferta, oferta é zero. Beleza? E o P vale 2. Então, a oferta é o Q de P. Beleza? Então, eu sei que o valor da função calculada no valor 2 é igual a zero. Beleza, isso daqui é uma informação muito importante pra gente. Além disso, o que mais o enunciado está falando? Com o preço de R$3, ou seja, agora o P vale 3, né, que é o preço, a oferta é de 5 milhões de unidades. Beleza. Então, a oferta, que é a nossa letra Q, vale 5 milhões de unidades. Por enquanto, eu não vou botar esse milhões, vou botar só no final. Beleza. Então, como eu sei que isso daqui é um Q de P, eu vou botar o P igual a 3, porque é o que é a hipótese dessa análise. Beleza. Isso é tudo que o enunciado dá pra gente. Essas duas informações aqui são as mais importantes do enunciado, ok? Então, provavelmente a gente vai usar isso nas próximas questões. Vamos lá para a questão 8. Determine a expressão da função da oferta, da função que expressa Q. E justifique. Beleza. A gente sabe que a função da oferta, a expressão dela é Q de P igual a AP mais B. Isso é dado pelo exercício. É uma função afim, beleza. Então, o que a gente precisa encontrar para a gente determinar a expressão dessa função? A gente precisa determinar quem é o A e quem é o B. Mas o que nós temos? Nós sabemos que o Q de 2 é igual a zero. Beleza. Então, o que acontece quando a gente coloca o 2 aqui dentro desse argumento aqui da função? A gente substitui o P por 2 na função. Beleza? Isso daqui é igual a zero, que é a coisa que o enunciado deu pra gente. Beleza? Além disso, eu sei que o Q de 3, que isso por sua vez é igual a A vezes 3 mais B, é igual a 5. Isso é dado também pela questão. Bom, agora a gente faz o quê?
O que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que nós temos duas equações com duas incógnitas, beleza? A e B. Então a gente tem igualdades, né? O que é isso? É um sistema. A gente sabe resolver sistema. O que nós podemos fazer aqui? Bom, você poderia falar, isola o B aqui na de baixo, aí substitui aqui em cima. Existe um outro jeito de resolver sistemas, que é até mais simples. Se você não lembrar, você pode fazer do jeito que a gente aprendeu. Mas subtrai a segunda equação da primeira. Faz o 2, a segunda equação, menos a primeira. O que você vai ter? Do lado esquerdo, você vai ter 3A menos 2A. Beleza? Você está pegando a segunda equação, subtraindo da primeira. E aqui você vai ter B menos B. Beleza? B menos B dá 0. Então, por isso que eu subtraí uma da outra, porque esses caras vão se anular. E do lado direito eu vou ter 5 menos 0, que é 5. Olha só que bacana. Eu sumi com B dessa igualdade. Então consigo resolver ela tranquilamente e descobrir qual é o valor de A. 3A menos 2A é um A, que é o próprio A. E do lado direito eu tenho simplesmente 5. Olha só que bacana. Descobri que o A vale 5. Viu? De forma muito mais simples. Essa questão da substituição só vale quando o B está expresso dessa forma aqui, né? Os B estão iguais. Se estiverem diferentes, você vai ter que fazer algumas coisinhas, então não vale a pena abordar isso agora. Beleza, descobrimos o valor de A. O que a gente faz agora? Pega esse valor, substitui em qualquer uma das equações e descobre o valor de B. Bom, vou pegar ela na primeira. Bom, vou substituir na primeira equação, então a gente vai ter o A vale 5, multiplicado por 2, mais B. Isso é igual a 0. Então, isso implica que nós temos 10 mais B igual a 0. Portanto, o B vale menos 10. Perfeito. A gente queria descobrir justamente o valor de A e de B. Para substituir aqui, ó. Então, para concluir, a gente escreve logo Q de P é igual ao A, que vale 5, vezes P, mais B, né, que é menos 10. Perfeito. Acabou essa questão. Encontramos a expressão de Q, que é a expressão da oferta. Beleza? Continuando, vamos para a questão 9 agora, que ainda está relacionada à questão anterior. Beleza? É até a 11 que a gente vai nessa. Bom, ela está pedindo para a gente determinar o preço máximo do produto. Então, a gente pode escrever aqui P máximo. Vou botar um PM aqui. É um valor de P, ok? Para o qual a demanda é 0. Então, a demanda aqui, ela vale 0. Só que a demanda é uma função de P. Então, eu tenho que colocar esse PM aqui para a função demanda dar 0. Beleza? Ele deu um nome para isso, é o preço de equilíbrio desse produto. Então, é nada mais do que a gente falou na última aula. Ele já até já deixou revisado aqui. Que a demanda... Opa! Aqui. O preço máximo é a demanda nula. Beleza? Coisa que nós discutimos. Mas todas as questões que eu vi, que eu resolvi nesses 4 últimos, isso estava explicitado. Mesmo sem saber o que significava essas coisas. Então, beleza. A gente vai pegar a expressão da demanda, colocar aqui, igualar a 0, beleza? E descobrir qual é o valor de P dessa equação. Então, vamos pegar aqui a expressão da demanda que foi dada pelo exercício, lá em cima, que está aqui, beleza? Então, é menos 2P ao quadrado
menos 2p ao quadrado, mais 8p mais 10. Mais 8p mais 10, igual a zero. O valor de p encontrado vai ser o nosso p máximo, ok? Bom, copiei certinho. Perfeito. Olha só que bacana. É uma equação de segundo grau. A gente sabe resolver equação de segundo grau. Como que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, batendo o olho, a gente vê que todos esses coeficientes são múltiplos de 2. Inclusive, então o que eu posso fazer? Eu posso dividir os dois lados da equação por 2. Eu vou dividir por menos 2 ainda, inclusive, para sumir com esse cara daqui. Beleza? E, como é uma igualdade, eu tenho que fazer tudo dos dois lados. Então, o que eu obtenho como resultado do lado esquerdo? Bom, é uma divisão que está sendo de frações, não tem uma soma ali no numerador. Então, eu posso separar isso daqui em 3, né? Eu vou ter menos 2p ao quadrado dividido por menos 2, mais 8p dividido por menos 2, mais 10 dividido por menos 2. 0 dividido por menos 2 é o próprio zero, ok? E aí, o que nós temos em cada parcela dessa soma? Bom, menos 2 dividido por menos 2 dá 1, então eu posso cortar e eu vou ficar só com p ao quadrado. 8 dividido por menos 2 dá menos 4, beleza? Multiplicado por p. 10 dividido por menos 2 dá menos 5. Tudo isso é igual a zero, que é o que eu tenho do lado direito. Se eu quisesse, eu poderia fazer essa simplificação termo a termo aqui direto. Só que eu quis separar propositalmente para evitar confusões de você cortar esse cara só com um desses daqui. Não, você tem que simplificar nas 3 parcelas, ok? É só para evitar esses errinhos de conta que são muito comuns de acontecer, tá bom? Então, por isso que eu gosto de fazer passo a passo. Mas se você estiver tranquilo em fazer direto aqui em cima, com todo mundo, aí tudo bem. Aí vai ser da sua preferência, beleza? Então, a gente tem essa equação mais simples aqui para resolver. Vamos resolver por Bhaskara, né, que é o método mais geral que a gente tem? Bom, quem é o delta? O delta vale b ao quadrado, quem é b ao quadrado menos 4ac. Bom, quem é o meu b? Menos 4. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, então não vou escrever ele, vezes o c, que é menos 5, tá bom? Menos 4 ao quadrado é 16. Agora, menos 4 vezes menos 5 vai dar mais 20, ok? 16 mais 20, 36, ok? Logo, o valor de p, já que é p a variável aqui, é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Logo, p vale menos b, que é menos 4, que é mais 4, ok? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 36. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2. Ok? Aí nós temos 4 mais ou menos 6, que é a raiz quadrada de 36, dividido por 2. Aqui eu vou fazer direto, né? É uma soma de frações, né? Só que eu estou com denominador comum. Eu poderia fazer separando 2 e 2, beleza? E fazer a simplificação. Mas como que eu acredito que esteja tranquilo de entender, eu vou fazer direto. Vou simplificar todos os termos aqui por 2. Aí aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Beleza? Aí o 2 se mantém ali. Então, o meu P é igual a 2 mais ou menos 3. Logo, meu P máximo, né? Agora eu já vou substituir direto. Vale 2 mais 3, que é 5. Ou meu P máximo, né? Que é o meu preço máximo. Vale 2 menos 3, que é menos 1. Ou seja, eu obtive dois valores diferentes para o meu preço máximo.
Só que, lembra da modelagem do meu problema? A gente está falando de preço. Não faz sentido eu falar sobre preços negativos. Então esse valor aqui a gente pode descartar sem problemas. Aí você justifica. Como o preço não pode ser um valor negativo, o preço, então, o preço máximo é PM igual a 5, beleza? Sempre bom é você explicitar suas soluções finais, né? Escrevendo mesmo. Nos nossos exemplos eu escrevi pouco, né? Porque eu estava me importando mais com o valor. Mas não tem problema nenhum de você não escrever, desde que fique claro o que você está fazendo, né? Mas se você quer deixar claro para o corretor, aí você escreve o que você concluiu, o que significa o valor que você está encontrando, tá bom? É sempre bom você deixar cada vez mais detalhado. Ok? Então, beleza. Vamos para a questão 10. Questão 10 está pedindo para a gente esboçar os gráficos das funções oferta e demanda em um mesmo sistema de coordenadas. E a gente vai destacar os pontos onde oferta e demanda são iguais a zero. Beleza, então é onde o Q é igual a zero. A demanda também é igual a zero. Ele quer que esses pontos apareçam, que é o ponto de equilíbrio. Beleza. Ponto de equilíbrio. E o ponto de demanda máxima. Ponto de demanda máxima nós encontramos aqui. Ok? Beleza. Desculpa, eu vou voltar na questão anterior porque faltou um detalhe. Do enunciado mesmo. A questão 9 pedia pra gente determinar o preço máximo do produto, que é onde a demanda vale zero, e pediu outra coisa, o preço de equilíbrio. Então ela pediu também para encontrar o preço de equilíbrio. Eu esqueci de fazer essa segunda parte. Beleza, então a primeira parte da questão a gente fez ok. Não perdemos nada nisso. Porém, faltou a segunda parte. Vamos terminar ela aqui agora. Outra coisa também que é bom você tentar ler o enunciado e anota tudo que você tem que achar para não fazer isso que eu fiz agora. Então vou só abrir um espacinho aqui. E eu só percebi isso porque a próxima questão vai usar esse resultado que a gente vai encontrar, né? Bom, o preço de equilíbrio, o que significa? É o preço onde, quando a gente calcula ele na demanda e na oferta, o resultado vão ser igual. Geometricamente, o que isso significa? Bom, o gráfico da demanda é uma função de segundo grau que provavelmente vai ser alguma coisa assim do tipo. A função oferta é uma reta, certo? Que vai ser uma coisa mais ou menos assim do tipo, ok? Quando a gente fala que a demanda é igual à oferta, significa que é um ponto que é comum entre as duas. Ou seja, vai ser um ponto em que elas se tocam no gráfico. Certo? E esse PE é o quê? É o preço em que as duas vão valer igual. Já que o ponto daqui, que é o valor calculado, é exatamente o D de P ézinho. Ok? Ou, por outro ponto de vista, o Q de P ézinho. Beleza? Então, essa é a ideia do preço de equilíbrio. Tá bom? Então, vou diminuir isso e calcular este valor. Bom, o que a gente tem do lado esquerdo dessa igualdade? Do lado esquerdo, nós temos
a função demanda calculada no ponto P de E. Então, a função de demanda é o quê? Era o menos 2P ao quadrado mais 8P mais 10, que é a função lá dada no início do exercício. E o Q de P é o que a gente encontrou na questão anterior, que é 5P menos 10. Beleza? Então a gente resolve essa equação e vai encontrar um valor de P, que vai ser justamente o P que vai substituir aqui e vai igualar essas duas funções. Vamos resolver essa função. Eu vou jogar tudo isso daqui para o outro lado, beleza? Então nós vamos ter 2P ao quadrado, beleza? Menos 8P mais 5P menos 10 menos 10. Joguei tudo para lá, só que eu escrevi aqui na esquerda. E que sobrou aqui do lado esquerdo? 0. E agora eu vou deixar do lado direito, tá bom? Bom, continuando as continhas, eu tenho 2P ao quadrado menos 8P mais 5P é igual a menos 3P, ok? Menos 10 é igual a menos 20. Tudo isso igual a 0. Olha só que bacana, de novo a gente caiu numa equação de segundo grau. Vamos resolver por Bhaskara? Delta vai ser quem? B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso é igual ao quê? Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Menos 8 vezes menos 20 vai dar mais 8 vezes 2, 16. Acrescento o 0 que está ali no 20, 160, ok? 9 mais 160, 169, ok? Beleza. Então, quem vai ser o meu P? Vai ser o menos B, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 2 também. Isso vai dar o quê? Vai dar 3 mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13. Beleza? Porque 13 vezes 13 dá 169. Ok? Tudo isso dividido por 4. Beleza. Então, eu tenho dois casos. Ou meu preço de equilíbrio vai ser fazer aquela continha com sinal de mais, que é 13 mais 3, 16. 16 dividido por 4 dá 4. Ou meu preço de equilíbrio vai ser 13. Menos 13 mais 3 é igual a menos 10. Menos 10 dividido para 4 fica menos 10 dividido para 4. Não preciso fazer muita coisa aqui, porque eu já vejo que de cara eu tenho um preço que é negativo. Então posso descartar essa solução. Posso argumentar da mesma maneira que aqui, ok? O preço não pode ser negativo. Portanto, o meu preço de equilíbrio é igual a 4. Perfeito? Então é isto. Agora sim, nós terminamos a questão 9. E a gente pode encontrar, fazer a questão 10. Então, preço de equilíbrio vale 4. Beleza? Então, a gente tem que destacar os pontos onde a oferta e a demanda são iguais a 0. Ponto de equilíbrio. Ponto de demanda máxima. Beleza? O ponto de demanda máxima é o ponto máximo da demanda. Então, a função demanda é uma função parábola. Vai ter um ponto aqui que vai ser o máximo dessa demanda. Então, a gente tem que encontrar esse cara aqui. Como é uma parábola, vai ser o vértice dessa parábola. Beleza, então daqui a pouco vamos encontrar ele. Então, vamos lá, com calminha. Um passo de cada vez. Vamos fazer o planinho cartesiano aqui bonitinho. Ok? Perfeito. Então, vamos esboçar os gráficos. Eu vou reescrever aqui cada função. Beleza? Reescrever as funções.
Vamos fazer o esboço dos gráficos dessas duas. Bom, a função de demanda, né, que é o meu D, é uma parábola. Perceba que o coeficiente aqui, que é o Azinho, ele é negativo. Então vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Ok. Além disso, como o meu C vale 10, ela vai cortar a minha função aqui no valor 10. Perfeito? E o B, ele é positivo, então ela vai estar crescendo aqui nesse valor. Tá bom? Então eu vou ter uma função que vai ser uma parábola que vai estar mais ou menos assim. Beleza? Perfeito. A gente sabe que quando a demanda é igual a zero, a gente calculou anteriormente aqui, ok? Que o valor do preço, né, que é a minha variável do x, que está aqui, ó, o preço, vale 5. Então esse ponto aqui, ó, que é onde a demanda vale 0, aqui é 5. Ou seja, quando P vale 5, o gráfico da demanda não sobe nada, né? É 0. Então, perfeito. Esse ponto negativo aqui seria o meu outro valor escondido aqui, que seria menos 1. Ok, sem problema nenhum. A gente pode marcar ele também. Beleza. Agora a gente tem que achar qual é o ponto de demanda máxima, que é esse cara aqui. Bom, esse ponto é o vértice da minha função. Como nós fazemos para encontrar o vértice? O vértice é um ponto que tem uma coordenada x do vértice e y do vértice. Como nós fazemos para encontrar o x do vértice? A gente usa a expressão que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o b? É o 8. Então fica menos 8 dividido por 2 vezes a. E quem é o meu a? Menos 2. Beleza? Então isso fica menos 8 sobre 4. E isso vale menos 2. Menos 2? Opa. Falei besteira. Aqui no denominador, ó, menos 2 vezes menos 4 é menos 4. Aí menos com menos dá mais, né? Então aqui é mais 2. Beleza? Então o x do vértice é mais 2. Então a coordenada do vértice aqui do x é 2. Aí para calcular o y do vértice, basta eu pegar a função de demanda e calcular no valor x igual a 2. Quer dizer, p igual a 2, né? Tanto faz. E aí nós temos o quê? Bom, vamos pegar essa expressão aqui. Menos 2 vezes p ao quadrado. Só que o p agora eu vou calcular substituindo por 2, beleza? Mais 8 vezes p. P vale 2. Mais 10. Nós temos o quê? Menos 2 vezes 2 ao quadrado 2 ao quadrado é 4. Mais 8 vezes 2, 16. Mais 10. Nessa primeira continha eu tenho menos 2 vezes 4, que é menos 8. 16 mais 10 é igual a 26. Beleza? Não vou deixar desse jeito aqui ainda. 16 mais 10. Bom, 16 menos 8 é 8. Beleza? 8 mais 10 é 18. Então o valor dessa altura aqui é 18. Perfeito? Então a gente aqui concluiu e escreveu o máximo de informação possível sobre o gráfico dessa função aqui. E agora a gente vai fazer o esboço da segunda função, que é a função oferta. Então de vermelho eu fiz a função demanda em função do preço, ok? Agora eu vou fazer de verde a função oferta em função do preço. A função oferta tá aqui, ó, ok? Ela é uma função afim, então o gráfico é uma reta. Bom,
ela vai cortar lá no menos 10. Por que vai cortar no menos 10? Porque o coeficiente que está aqui, o termo independente, ou o valor de P, é menos 10. Ok? Então ela vai cortar esse valor aqui. E é uma reta crescente. Bom, quando a função de oferta vale zero, função Q vale zero, qual é o valor do P aqui? A gente calculou lá no inicinho. Deixa eu encontrar aqui. Não, nós não calculamos, né? Nós não calculamos isso ainda. Vamos calcular agora. Quando Q de P é igual a zero, nós temos que 5P menos 10 é igual a zero. Ok? Só substituir o valor. Então, 5P é igual a 10 e P é igual a 2, né? 10 dividido por 5. Então, quando P é igual a 2, a função verde não vai subir nem descer nada, né? Porque ela está valendo zero. Então, eu encontrei 2 pontos aqui da minha reta. Basta eu interligá-los aqui. Ok? E aqui eu posso só estender para ficar bonitinho o desenho. E olha aqui que bacana. Eu encontrei um ponto de interseção entre essas duas. E é justamente o meu ponto de equilíbrio, certo? Que foi o que eu falei anteriormente. O ponto de equilíbrio, vou até deixar em azul aqui bonitinho. Opa, aqui não tá. O ponto de equilíbrio é a interseção entre eles dois. E a gente calculou isso aqui anteriormente, que era 4. Beleza? Foi na questão anterior. E qual é a imagem dele aqui? Bom, muito simples. Basta eu pegar esse 4 e substituir na expressão de qualquer uma dessas funções. Eu vou botar na de Q aqui porque é mais simples. O Q de 4 é igual a 5 vezes 4 menos 10. Isso é igual a 20 menos 10, que é 10. Beleza, olha só, o desenho ficou numa escala muito boa, porque bateu certinho. Tá bom? Foi uma coincidência boa pra gente. Perfeito, esse daí seria o esboço que está representando o ponto de equilíbrio, né? Que é o P aqui, o preço de equilíbrio. Ponto e preço com a letra P é péssimo, né, para nossa notação. A gente também encontrou o ponto de demanda máxima, que é esse vértice aqui bonitinho, e calculamos onde os pontos onde a oferta e a demanda são iguais a zero, que são esses caras aqui. Beleza? Perfeito. Terminamos essa questãozinha longa, né? E o vídeo tá ficando bem extenso. Eu achei que seria mais curto. A gente não chegou nem em 2024.2. Chegamos agora. Beleza? Então eu acho que daqui pra frente as questões vão ser muito semelhantes à primeira. Se você quiser pausar, tentar fazer e depois olhar a solução, seria ótimo, porque vão ser muito parecidas. Mas se não forem, se eu lembrar de alguma coisinha aqui, eu vou te avisar no WhatsApp e vou sinalizar a minutagem do vídeo pra você. Tá bom? Perfeito.